iniciar a gravação. Seja bem-vindo à aula de História. Hoje, nessas 2 horas, essas 2 aulas, veremos História de Roraima, a história do nosso estado, a história da terra que a gente pisa, e espero que você goste, que você faça essa relação sempre com a história, os nomes que a gente está falando, com as avenidas, as ruas, os locais da nossa cidade, Boa Vista, porque vocês têm a oportunidade de estar aqui. Se tem a oportunidade de estar aqui, vivencie isso. Conversem, vão nos locais, tentem visitar esses locais. A gente vai falar de algumas coisas, vamos ver algumas coisas, então tente ir nesses locais, como o Forte de São Joaquim, como a Pedra Pintada, todos esses locais de extrema importância para a história de Roraima. Ok? Então vamos lá. Deixa eu colocar o slide para a galera que está vendo. Professor, a Valesca mandou mensagem. Pode falar? A Valesca mandou mensagem no grupo falando que não está conseguindo entrar na chamada. Eu vou tentar. Não sei porquê, gente. Deixa eu ver bem aqui de novo. Ela tá falando que a net não quer conectar. Deixa eu tentar criar um novo. Copiar de novo e mandar para ela aqui. É o computador dela que não está conseguindo. Vocês viram o conteúdo da prova da Universidade Federal? Não. Não, né? Pois é. Eu lendo o conteúdo, eu percebi alguns pequenos pontos que a gente não estudou, que a gente não chegou a ver, como questões que eu diria que deveria estar mais ligada à geografia, não à história, como grupos, blocos econômicos, globalização, questões que normalmente citam mais em geografia, como Primavera Árabe, ou seja, eu acredito que eu vou fazer uma aulinha bem ali, Rapidex, uma aula para a gente rever esses pontos, conhecer esses pontos, porque, igual eu falei para vocês, eu não quero deixar nada para depois. Beleza? Então, mas vamos começar. Infelizmente, a Valesca está tendo um pouquinho de dificuldade, ela está tentando arrumar o computador, mas enquanto ela não arruma, a gente tem que começar, porque já são 19h12. Então, vamos lá. Meu povo, ok? Sejam bem-vindos, aprovados, essa galera aprovada aqui. Lembrando que Roraima é o estado mais ao norte do país. Então, a gente vai ver rapidamente algumas questões geográficas de Roraima. É óbvio, em todo momento que a gente vai conversando sobre essa aula, a gente vai mostrar mapas e mapas e mais mapas. E vocês vão conhecer rios, vão conhecer regiões e tudo mais. Então, essa questão geográfica e história está totalmente ligada, até porque a geografia explica a história de Roraima. Não tem como explicar Roraima sem entender as questões geográficas do estado. Então vamos lá. Roraima, no atual momento, apresenta o quadro com todos os ingredientes e recheios que a história já registrou. Nela se insere um palco com o mesmo roteiro, mesmo cenário da nossa região. Qual região que a gente está inserido? Região amazônica. Então, a gente está inserido nessa região amazônica, de floresta amazônica, e, obviamente, nós temos, nossa história está totalmente ligada a esse território amazônico. Então, a aula anterior que a gente viu de história amazônica, eu vou voltar a falar alguns pontos, porque é extremamente necessário. Então, olha aqui um mapinha do nosso estado. Então, olha ali, a gente faz divisa com a Venezuela, com a boa parte das nossas divisas com a Amazônia, beleza? Com o estado da Amazônia. Temos uma pequena parte que faz divisa com o Pará. Temos uma pequena parte, a parte oeste do nosso estado, está ligado à Guiana. Então, nós fazemos parte da fronteira e por isso a colonização ela é bem forte na nossa região. A preocupação é sempre impedir que espanhóis, ingleses e holandeses e também franceses invadam então o território o que hoje a gente fala de Roraima. Eu quero observar que eu vou falar alguns nomes e eu queria que vocês contextualizassem. Todo momento que eu estiver falando Roraima, lembra-se,
Nós, né, até a criação do Estado de Roraima, ou pelo menos até a criação do Estado Federativo de Roraima, o Território Federal de Roraima, em nenhum momento, até esse momento, se fala Roraima. Roraima é um nome praticamente moderno. Até então se fala Foz do Rio Branco, ou região do Rio Branco, tudo isso. No entanto, a gente não pode falar de Roraima. No entanto, eu vou falar de Roraima porque é para facilitar mesmo. E outra coisa, eu queria que eu vou deixar bem claro que eu vou falar a questão da descobrimento. Ah, descobrimento. Beleza, mas a palavra descobrimento, até fiz um dia desse um reel sobre isso, um TikTok sobre isso. A palavra descobrimento é bastante complicada, bastante, temos que contextualizar porque não houve descobrimento. Em tese, descobrimento é quem chega primeiro, e os índios chegaram aqui primeiro. Outro ponto que a gente vai citar, nós somos o estado com maior território indígena do Brasil. Praticamente 50% do território de Roraima é território indígena. Então, não tem como dissociar. Deixa eu só aceitar aqui. Não tem como. Cadê ela? É a Valesca tentando entrar pelo Instagram do pai, pelo WhatsApp do pai. Ok. Seja bem-vinda, Valesca. Seja bem-vinda em nosso meio. Conseguiu, né? Não sei qual a frescura que está acontecendo. Acabei de sair da aula da Neiane e o seu não, pelo Meet, o seu não está Eu já abrindo. percebi que Abriu é pelo o meu, é o meu, toda vez é o meu Google Meet, não tem jeito, é o meu Meet que tá errado. Exatamente. Eu consegui agora pelo do meu pai. Nem no computador não está abrindo. Você tem Credo, meus noção. pai. Não, mas seja bem-vinda, tá É, bom? tá certo. Beleza, gente. Então, esse é o território. Então, a gente precisa entender que fazemos parte de dois pontos muito importantes para a colonização. Primeiro ponto, fronteira. Fazemos parte da fronteira de vários países, de várias colonizações diferentes. Venezuela, colonização espanhola, a Guiana, colonização inglesa. Mas tem um outro que está muito próximo, principalmente por causa do rio Essequibo, que está lá o Suriname. O Suriname está bem próximo, então para eles chegarem em Roraima, é assim. E, obviamente, os grandes inimigos da coroa portuguesa, que fez de tudo para invadir a gente, para invadir, quando eu falo a gente, nesse caso, o Brasil, os franceses. Os franceses criaram a França Equinocial, que é hoje o Maranhão, a França Antártica, que é Rio de Janeiro. Então, eles fizeram de tudo para invadir o Brasil e todas as vezes eles foram expulsos. Então, a gente vai falar bastante disso. Então, vamos lá. Localização. Norte do Brasil. Nós somos o estado mais ao norte do Brasil. Limites: Venezuela, ao norte e noroeste. Guiana, ao leste. Pará, que é a menor fronteira que nós temos, sudeste. E Amazonas, a maior fronteira que nós temos, sudeste e oeste. Então, é um território razoavelmente pequeno, o estado de Roraima. No entanto, fazemos divisa com vários estados, várias divisas diferentes, nacional e internacional. O estado é dividido, então, em duas mesorregiões, que é a norte e sul, em 4 macro-regiões, aí vocês estão vendo essas macro-regiões, e temos apenas 15 municípios. Então, é um estado razoavelmente pequeno. Roraima tem 600, um pouco mais de 600 mil habitantes. Só todas eles, a maior parte, mais da metade, está totalmente em Boa Vista. Boa Vista já ultrapassou 400 mil habitantes. Então é muita gente. O que mais marca a história desse estado? O que mais marca a história desse estado é, primeiramente, a relação com os indígenas, mas também a miscigenação entre vários tipos de etnias diferentes. Então vamos lá. Quando foi descoberta, olha aí o nome, descoberta, não se esqueça, pelos portugueses em meados do século XVIII, Roraima era habitado especialmente por indígenas. Ou seja, até o século XVIII, minha gente, não tinha ninguém, não tinha portugueses aqui. Os portugueses não tinham vindo aqui, não fazia questão, não tinha necessidade. A gente vai entender por que isso e toda essa relação de necessidade que a gente fala direto. Olha aí, Valesca, eu tô aqui. Acabei de conseguir. Ok. Não sei Então, devolver o telefone do meu pai. beleza.
Então você não tem essa. A gente tem que falar. Não tem como falar de Roraima sem falar dos indígenas. Então a gente vai gastar bastante tempo falando de indígenas, porque normalmente é o assunto mais delicado por vários contextos quando se fala de Roraima. Os indígenas apresentam, em sua maior parte, pertencentes aos troncos dos Caribes, que a gente já ouviu falar lá nas aulas de colonização. Essa é a base da maioria dos povos indígenas no estado, tanto Macuxi, Tauretang, Igaricó, Taumareá, Waiwai, todas essas etnias indígenas, maior parte faz parte do Caribe, pertencentes ao tronco linguístico Aruac, existente os Wapixana. Os Yanomami, ou Yanomami, dependendo aí da escrita, pertence à família linguística Yanomami, não classificada em tronco linguístico. Roraima também reconhece a identidade mestiça. Então, aqui no estado de Roraima, quando fazem algumas perguntas de etnia, a gente sempre tem a questão indígena, a questão de mestiços. Inclusive, o Dia do Mestiço marca a data de criação do Estado. Por que fizeram isso? Fizeram isso intencionalmente, porque o Estado basicamente faz direto, tem essa relação com a mestiçagem, com a relação de diferentes etnias, que somos construídos de diferentes etnias. É claro que isso é uma história construída, né? Temos monumentos digamos, da colonização, que tem vários povos, o garimpeiro, o indígena, o colonizador, e todo mundo ali misturadinho, bonitinho, como se fosse uma harmonia, mas a gente sabe que essa harmonia não é real, beleza? No ano 2000 foi feito, a gente tem aqui, só que em 2009 foi feito outro, no entanto, não mudou muito. Brancos, 24,8%, negros 4,2%, pardos 61,5% e indígenas 8,7%. Lembrando que Boa Vista é a capital mais indígena do Brasil. Mais de 20% cerca de 20% dos boavistenses são de etnias indígenas de Roraima. Então, temos um estado com uma ligação muito forte indígena. 8 etnias que habitam as terras de Roraima, que agora a gente já falou. O Agaricó, Macuxi, Mayong, Tauretang, Yamiri, Waiwai, e Wapixana e Yanomami. Então, são vários povos. O mais famoso, obviamente, é o Macuxi, que é o mais presente na história de Roraima, que são os maiores. Povos indígenas. Os povos indígenas de Roraima estão divididos em 8 grupos de etnias, dentre as quais os grupos de Caribe e Aruac. Fugindo das perseguições dos espanhóis, holandeses, franceses e ingleses, que disputavam o antigo território do Rio Branco, desde o início do século XVI, aqui chegaram acossados desde o litoral das Ilhas Caribenhas. Então, os Caribe e os Aruac, eles vieram do norte da América do Sul, fugindo de principalmente colonizações, principalmente espanhóis, que aí a gente já falou dessa colonização espanhola, de como a colonização espanhola foi extremamente violenta. E eles estavam fugindo para essa região. Também dos ingleses, franceses, holandeses, que também estavam em busca de mão de obra escrava indígena. Então, eles fugiram para essa região em busca de não deixar-se ser escravizado. Na época do descobrimento, esses povos não habitavam este local, só vindo para cá cerca de 250 anos após o descobrimento, quando são excursando daquelas expedições em busca de novas terras. E aqui você tem uma divisão principalmente dos Yanomami, porque você tem os Yanomami da Venezuela e os Yanomami do Brasil. É a divisão normal que se tem. Beleza? Olha aqui, terras indígenas, demarcação território. Então, são várias. São várias aldeias indígenas, a qual vocês estão vendo. Ok? A gente vai dar bastante ênfase. Aqui eu coloquei só como base mesmo. Aqui uma fotinha dos Wapixana em um evento que teve em Boa Vista. Antecedentes. Vamos falar um pouquinho desses antecedentes. Tudo que a gente vai ver aqui, a gente já escutou lá na história do Rio de Roraima, na história do Amazonas. Vimos quando vimos colonização brasileira. Então, a gente já falou disso, ó, demais. Mas vamos relembrar. Primeiramente, a gente tem que lembrar que no ano de 1494,
ocorreu o Tratado de Tordesilhas. Em 1492, os espanhóis chegaram na América Central. Depois, 2 anos depois, eles perceberam que, na verdade, não tinham chegado na Índia, mas sim um novo continente. Eles logo trataram por dividir o mundo. Por quê? Porque eles tinham medo, principalmente de Portugal. Lembrando que a gente tem duas potências econômicas na época, que é a Espanha e Portugal. Então, a Espanha tenta correr atrás, aproveita que o Papa era espanhol e faz o Tratado Intercosterra. Esse Tratado Intercosterra, ela falava das ilhas de Cabo Verde a 100 léguas, depois de 100 léguas era da Espanha e ao leste, a esquerda, a direita da bula intercosteira seria de Portugal e a esquerda seria da Espanha. Obviamente, isso não agradou Portugal, porque Portugal percebeu que ele não pegaria nenhuma parte deste novo território. Obrigando, então, assim, o Papa a criar um novo tratado, assim, pouquíssimos meses depois, que foi o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas colocava 350 léguas além das ilhas de Cabo Verde, o que pegou essa parte que a gente já conhece do Brasil, já vimos diversos mapas. Pelo Tratado de Tordesilhas, a gente tem que lembrar que nós deveríamos estar falando espanhol, nós não deveríamos estar falando português. Então, por que cargas d'água falamos português? O que aconteceu que trouxe os portugueses para cá? Vamos lá. A gente tem que lembrar que em 1580, Dom Sebastião morre em uma guerra lá na África. Ele morre numa guerra, era então rei do Império Português, ele morre e não deixa herdeiros. Quem era o herdeiro mais próximo, quem era a pessoa mais próxima da família? O Filipe II, que era rei da Espanha. O que o rei da Espanha fez? Trava uma guerra com Portugal para usurpar o trono. Então ele consegue usurpar o trono. Só que a gente tem que lembrar, ele consegue usurpar o trono, mas muda pouca coisa. Ainda são dois países mesmo que têm um rei. Mas aí acontece essa União Ibérica, vai manter tudo junto. Em tese, então, todo a América, digamos assim, passa a ser da Espanha. O que os portugueses fazem? Já que é da Espanha e é de Portugal, porque só temos um rei, para que existe o Tratado de Tordesilhas? Então eles começam a invadir esse território, primeiro ali perto do Pará, de Belém, e vai subindo, beleza? Outra coisa que é muito comum, em 1615 a gente tem que lembrar, os holandeses pegaram boa parte do território onde era produzido o cana-de-açúcar, mas ao norte, o chamado território do norte, ficava o Maranhão. E aí, os holandeses, os franceses vão invadir esse território no comecinho do século XVII, vão invadir esse território e vão tentar tomar o Maranhão a todo custo. No entanto, em 1615, e eles chamavam o Maranhão de França Equinocial. Em 1615, acontece a expulsão dos franceses do Maranhão. Quando os portugueses fazem isso, eles falam, cara, a gente precisa ocupar esse território, porque senão os franceses da puta vai roubar esse trem da gente. Então, bora ocupar esse território. E aí, então, começa literalmente a ocupar esse território, tentando ocupar com maior ênfase. Pouquíssimo tempo depois, em 1637, os portugueses organizam o chamado Expedição do Pedro Teixeira, que a gente escutou falar demais na aula passada. Essa expedição é essencial, porque é a primeira vez que os portugueses entram em território amazônico. E ali o mapinha bem aí. Ele entra lá em Belém, que até cria o Forte do Presépio, que depois se tornaria Belém, né? E aí vai subindo o rio Amazonas e vai indo, chegar até Quito, beleza? Em Quito, ele volta depois e aí começa a visitar alguns outros rios que fazem parte da bacia amazônica. Entre eles, ele entra pelo Rio Negro e ele vai andando pelo Rio Negro. Ele batiza, olha, isso aqui é o Rio Negro. Descobrimos o Rio Negro, que legal, o Rio Negro, a água é preta, 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 preta. No que ele vai subindo, ele encontra um rio que a água não é preta, a água é clarinha, e ele dá o nome de Rio Branco, em 1639. A gente pode falar que o Rio Branco foi descoberto nesse período, em 1639. Quando isso acontece, ele dá o nome de Rio Branco, mas vai embora de novo para Belém, beleza? Porque ele, na verdade, não era nem Belém ainda, mas vai embora de volta porque ele precisa levar essas histórias. Para vocês terem noção, em 1641 foi escrito um livro contando a maravilhosa expedição de Pedro Teixeira. Então é muito famosa até hoje. Vamos lá então.
No entanto, acontece meio que um hiato da história. Esse hiato da descoberta do Rio Branco até o início da colonização em 1775. Ah, professor, então quer dizer que não tem nada entre 1609 e 1775? Com certeza não, gente. Para vocês terem noção, até 1736, os relatos dos historiadores falam que os portugueses já tinham percorrido todo o Rio Branco até 1736. Então, os portugueses, eles continuaram a fazer a expedição, tá ligado? Começaram a visitar, começaram a transitar por essa região. Mas tem uma coisa que marca, literalmente, esse território como português, né? A gente tem que lembrar, só voltando bem aqui para vocês lembrarem de uma coisa, a União Ibérica ela vai até 1640. Beleza, até 1640 até 1640, a gente fazia parte da União Ibérica. Depois, não faz mais parte da União Ibérica. Só que, 100 anos depois, eles perceberam que o Tratado de Tordesilhas praticamente não valia mais nada, porque os portugueses já tinham ultrapassado esse território. A gente tem que lembrar que o século XVIII, ele é marcado, final do século XVII e o início do século XVIII, ele é marcado pelo ciclo do ouro. Então, o Brasil invade o território espanhol, já ultrapassa esse território, digamos assim, espanhol. E eles vão indo, primeiramente por Minas Gerais, depois o Goiás, Mato Grosso, não diferente o Amazonas, que eles também vão indo, vão para o Pará, que hoje é o Pará, chega ali na parte do Amazonas, vão para Roraima, vão para o Amapá, vão para onde hoje é Acre, né? Então eles já tinham visitado tudo. Então entre 1639 e 1765 a gente pode notar uma ocupação, só que por várias expedições, tentando reconhecer. Beleza. As primeiras expedições portuguesas na região remontam a 1660 em busca de drogas dos sertões, metais preciosos e indígenas para o apressamento. Então, a gente necessitava de drogas dos sertões, que era, digamos assim, uma coisa extremamente importante, que a gente já falou de drogas dos sertões, como baunilha, cacau, guaraná, açaí, tudo isso era vista na Europa como drogas, ou como, quando a gente fala drogas, são especiarias. Metais preciosos, óbvio, Pedro Teixeira ele não estava em busca de indígenas conhecer a terra, ele estava em busca do chamado Eldorado, das termas de água da juventude e tudo mais, né? Pedras preciosas, óbvio, a gente vive, era mercantilismo, os portugueses eram mercantilismos e queriam metais preciosos. Lembrando que nessa época já estava descobrindo metais preciosos lá para Minas Gerais. E, obviamente, indígenas. Por quê? Porque escravos estavam destinados a canaviais e depois apenas à produção ourífera. O resto, velho, se não tinha ouro, se não tinha cana, que se virem com indígenas. Para vocês pensarem que a necessidade de mão de obra escrava, beleza? Entre estas, destaca-se o capitão Francisco Ferreira, que é um dos primeiros expeditores para vir, para se fixar nessa região propriamente dito, e os padres carmelitas Jerônimo Coelho, que penetrou o Vale do Rio Branco em 1718. Olha aí. Então, os carmelitas também já estavam vindo para cá. E aí a gente vai ver vários tipos de aldeamento diferentes. Os carmelitas fazem parte, eles estavam na capitania do Rio Negro. Eles começam a vir para o Rio Branco em busca, obviamente, de indígenas para tentar catequizar, para tentar fazer relações comerciais e tudo mais. Então a gente pode notar que primeiro povoamento, a primeira vinda para cá, ainda não com a intenção de povoamento, mas de exploração propriamente dito, é feito pelos irmãos carmelitas, que estão em busca ali de uma, digamos assim, de uma necessidade de comercialização. Seus propósitos eram aprisionar indígenas e recolher ovos de tartaruga para a produção de manteiga. A gente vai ver outras coisas também que eles necessitavam. Então, não sei se vocês já notaram, o Rio Branco é cheio de areia. Isso há 200 anos atrás, tinha muita tartaruga que ali depositava seus ovos. Então, eles pegavam esses ovos para fazer manteiga, ok? Causando a extinção dos bichos quase tudo. A partir de 1725, missionários carmelitas iniciaram a tarefa de conversão dos índios da região. Pela demarcação prevista pelo Tratado de Madrid, que só vai acontecer em 1750, daqui a pouco eu vou falar com ele com mais ênfase, foi criada uma nova unidade administrativa na região.
Com isso, pretendia-se implementar na prática a colonização do Alto Rio Negro, criando-se a infraestrutura necessária ao encontro dos trabalhos das comissões e demarcações portuguesas e espanhola, encontro que jamais ocorreu, tendo forças portuguesas ocupando nesse interim provisoriamente o curso do Baixo do Rio Branco, efetuando plantações de mandioca e outros viveres para aprisionamento da comissão. Então, aqui é uma imagem do Rio Branco, mas aí vocês têm uma ideia. A esse momento, esse ato, eles estão vindo para cá, eles estão tentando reconhecer, mas não tentando construir nada de grande. Eles estão ali fazendo o que a gente viu, uma da base do Tratado de Madrid, é opti pertences, a terra pertence a quem ocupa primeiro. Beleza? A criação, então, da Capitania Real de São João do Rio Negro, pela Carta Régia de 3 de março de 1755, foi fruto de preocupações da coroa portuguesa com as fronteiras do Rio Negro e do Rio Branco. A primeira ameaça pelos espanhóis do vice-reino do Peru e a segunda pela expedição neerlandesa do Suriname, com fins de comércio e apressamento de indígenas. Apressamento é prender para ser escravizado. Então, primeiro se cria a primeira, digamos assim, a primeira vez que os portugueses estão aqui na região e cria uma superintendência é a Capitania Real de São José do Rio Negro, e qual engloba o então território de hoje Roraima. Lembrando que 1775, ou seja, 5 anos depois do Tratado de Madrid. Lembrar, professor, então quer dizer que os espanhóis fizeram o Tratado de Madrid e ficaram de boa? Não quiseram mais entrar em território brasileiro? Não. Eles invadiram e a gente vai ver isso daqui a pouco. Beleza? Expedições e invasões do Vale do Rio Branco. Então, a gente tem 1794, Tratado de Tordesilhas, já expliquei isso. Em 1651, o bandeirante Antônio Raposa Tavares desce o Rio Madeira, o Amazonas, e chega no Pará. Ok? Então, logo depois da expedição do Teixeira. Os interesses das nações europeias em adentro o Vale Amazônico levaram à construção de vários fortes. E aqui, a gente tem que lembrar, essa vale da Amazonas, esse rio Amazonas, a floresta amazônica, era visto como algo que poderia ter algo muito legal lá dentro, principalmente ouro. Então eles estavam ficcionados em tentar proteger isso a todo custo. Então foi começar a construir, digamos assim, esses fortes. Esses fortes ele têm um papel muito forte, muito forte. Primeiramente, marcar território, tá ligado? Eles marcam o território dessa forma. É também ideológico, tipo, você vê um forte, olha, tem gente protegendo esse forte, é tipo um muro, ninguém constrói um muro se não quer proteger algo, então tem gente protegendo. E também dá início a povoamentos, então os fortes dão início a povoamentos, sempre vão ter, vamos pegar, por exemplo, o Forte do Presépio, surgiu Belém ao redor, então, obviamente, esses fortes vão surgir povoamentos ao redor, entre eles o Gurupa, que é o primeiro, lá na foz do Rio Amazonas, Foz não, na nascente do Rio, não, é Foz mesmo, do Rio Amazonas, no Pará. Depois tem São José do Rio Negro, que é onde hoje é Manaus, Tabatinga, São Joaquim do Rio Branco, a qual nós pertencemos, e o Príncipe da Beira. Esses fortes eram instalações militares que tinham como objetivo defender o território contra os europeus. Foram construídos por portugueses, mas ele tinha uma ideia de espantar outros europeus, principalmente franceses, holandeses e espanhóis. Era Portugal tentando, depois do fim da União Ibérica, proteger esse território que eles então tinham invadido. Ok? Isso aqui são índias do território amazônico também. Proposto pelo secretário português Alexandre Gusmão, a gente vai começar a falar sobre o Tratado de Madrid. Ele é uma ideia tratada pelo então secretário português Alexandre Gusmão. Por que o Alexandre Gusmão vai fazer isso? Porque ele já estava nesse território, o Tratado de Tordesilhas já não existia mais, a União Ibérica já não existia mais, já tinha acabado há 100 anos, então necessitava um novo tratado para reorganizar esse território, para reorganizar os limites territoriais. A Espanha reconhecia que dominava ilegalmente as Filipinas, graças a isso. Lembrando que as Filipinas é uma região da península, era território português que está no Oriente. Se estava no Oriente, obviamente o Tratado de Tordesilhas ali já não valia mais. Por que os espanhóis estão nas Filipinas? Sendo que pelo Tratado de Tordesilhas esse território era dos portugueses.
né? Portugal, então, admite que dominava ilegalmente várias áreas da América do Sul. Então, todo mundo estava errado. Todo mundo tinha usurpado. Nem a Espanha era legalzinho, nem Portugal era legalzinho. Todo mundo tinha invadido terra de todo mundo. E aí, então, é evocado uma coisa, do direito romano chamado uti posseditis, ita posseditis, que é como possuías, assim possuas. Ou seja, se você está nesse território, esse território é seu. Beleza? Então, quem chegou aqui primeiro? Os portugueses. Obviamente, quem construiu os primeiros fortes? Os portugueses. Quem criou meios de fazer ligação? Os portugueses. Então, esse território seria dos portugueses. Lembrando que quem quis o tratado era o português e os portugueses ficaram com boa parte das terras. E aí, após o Tratado de Madrid, após reconhecer os limites desse território do norte do Brasil e boa parte do resto do Brasil, obviamente vem o chamado colonização de fato. Por quê? Porque só criar o Tratado de Madrid não vai trazer uma questão legal. Precisa se ocupar esse território, porque eles têm medo dos holandeses e dos espanhóis. E então começam as primeiras expedições, digamos assim, de ocupação. As primeiras expedições que se tem conhecimento da região, ela desmonta lá do século XVII. Entre 1637 e 1639, o capitão Pedro Teixeira viaja no Rio Amazonas em missão de reconhecimento de terras para Portugal. Ele chegou no Rio Quaçoane e batizou de Rio Branco. Lembrando que era Rio, que é o Soene, que era do território Macuxi, e aí então ele rebatizou de Rio Branco. Os portugueses desejavam conhecer as terras dos Andes e ao Atlântico. Então, do Atlântico aos Andes, eles queriam reconhecer e conquistar. A expedição chegou ao Rio Branco. Somente no século XVIII, os portugueses iniciam uma efetiva ocupação desse território. A região foi integrada para Portugal no Tratado de Madrid. Isso aqui é o resumão. Vamos lá. Tropas de reconhecimento e resgate do Rio Branco no século XVIII, feita por Cristóvão Alves Botelho e José Miguel Aires. Fazer respeitar a região, ocupar essa região com portugueses para que os outros percebam que ali tem portugueses e, obviamente, capturar indígenas para os indígenas trabalhar. Lembrando que, enquanto nas minas, enquanto no canavial, o africano escravizado era as mãos e os pés desses senhores, na Amazônia, quem vai ser a mão e os pés desses colonizadores, digamos assim, para não usar uma palavra, vamos usar a palavra colonizadores, seriam os indígenas. Então, eles queriam escravizar indígenas para tentar construir coisa, buscar coisa, fazer coisa, escravizar mesmo. Então, em 1741, o holandês Nicolas Hartmann desceu ao Rio Branco. Olha aí, vocês estão entendendo o perigo que isso dá? Por que a necessidade? Em 1741, os holandeses começam a descer, mano. O Rio Branco tentando reconhecer essas terras, porque não tinha ninguém aqui, os caras vão invadir. Então, logo tempo depois, em 1775 a 1776, o capitão alemão Philipp Sturm constrói o Forte Joaquim para Portugal. Beleza? Esse capitão era um desbravador, era um colonizador autorizado pela coroa portuguesa que veio para cá em busca de construir. Ele vai conseguir expulsar os holandeses do Rio Branco, expulsa os holandeses e aí constrói o Forte de Joaquim. Vamos lá. O Forte São Joaquim, a primeira repartição pública do Rio Branco. O Forte São Joaquim é extremamente citado para a história de Boa Vista, para a história de Roraima. Ele é extremamente citado, então por isso que a gente precisa dar uma ênfase maior. Por que ele foi construído? O medo de invasão de holandeses e franceses, que já tinham visitado a região, que já conheciam a região. Então ele fala, mano, vamos construir o forte bem aqui, porque aí a gente consegue controlar os principais rios, que é o Rio Branco. Então, controlando o Rio Branco, você controla uma região absurdamente grande, que é Roraima hoje em dia. Então a ideia era construir para ocupar. Todos queriam as drogas do sertão. Essas drogas do sertão, que encontrava tanto em Roraima, mas também no Rio Negro, no Rio Amazonas, mas para chegar no Rio Amazonas, eles tinham que passar pelo Rio Branco. E essa era a ideia. Então, eles passavam por cá, os holandeses e os franceses, para ir pegar as drogas dos sertões. Só que as drogas dos sertões eram monopólio dos portugueses, então eles necessitavam controlar isso. Tentativa espanhola de tomar Roraima entre 1771 e 1773. E se liga bem aí, porque daqui a pouco eu vou falar. Vou dar um spoiler aqui, daqui a pouco tem uns slides na frente.
a gente tem que separar a criação da Carta Régia, que colocava a criação do tratado, que era a Carta Régia que obrigava a construir o Forte Joaquim, e a construção do Forte Joaquim. A construção do Forte Joaquim, a Carta Régia, ela é feita por causa que os espanhóis estão tentando tomar Roraima. Roraima, beleza? Aí eles invadiram pelo rio Urariquera, vindo pelo rio Orinoco, após atravessarem a Cordilheira de Pacaraima. Então, os espanhóis estavam tentando tomar de volta Roraima para eles, ou então Vale do Rio Branco, e é óbvio que os portugueses não iam deixar isso. Eles fazem isso em 1771 e, logo depois, a corte portuguesa cria a Carta Régia de criação do Forte de Joaquim. Para vocês terem noção, os espanhóis foram tão fim de quenga que eles construíram em 1701 e 1703 três povoados: Santa Bárbara, São Batista do Caicaia e Santa Rosa. Eles criaram 3 povoados aqui, cara, são muito vagas. Para ficar, já falou, já que os espanhóis vieram, já que os franceses vieram, os holandeses vieram, a gente é mais poderoso, vamos ficar aqui, velho. E constrói aqui esses povoados e isso vai dar treta. Muitas aldeias foram criadas ao redor desse Forte de São Joaquim. Aí, então, o Forte de São Joaquim ele é criado, a ideia é criada em 71, só que só vai ser construído em 75. Nesse momento, entre 71 e 75, os espanhóis são expulsos e depois chegam os holandeses. Os holandeses são expulsos e é construído o Forte de São Joaquim. Lobo da Almada foi um dos primeiros a ter ideia de colonizar a região e foi responsável pela introdução do gado na região. A gente tem alguns historiadores, alguns escritores que escrevem história de Roraima, ele fala que Roraima ele é construído atrás da pata do boi. Por quê? A gente tem uma relação muito próxima com essa construção, com essa relação de fazendas de gado para fornecer carne de corte para Manaus, para fornecer carne de corte para, então, capitania de Manaus. Então, a capitania do Rio Negro. Então, necessitava de criar gado. Então, eles começam a chegar aqui e falam, olha, essa região pode criar gado. E aí começam as chamadas fazendas, que aí tem fazenda São Marcos, São Bento e tudo mais. Em 1794 foi criada a Fazenda de São José. Em 1799, a Fazenda de São Marcos. E aí, mas antes disso, vários povos, lembrando que desde 1725 tá vindo gente para cá colonizando, e principalmente colonizando indígena. Mas essa região passa a ser, digamos assim, economicamente rentável para a coroa portuguesa a partir das fazendas criadas para gado de 1794 a 1799, que é São José, São Marcos e São Bento. Olha aqui, o Forte de São Joaquim. Essa aqui é uma maquete que está lá, beleza, pessoal? Uma maquete que está lá, obviamente hoje não é mais assim. Lembrando que o Forte de São Joaquim era considerado um forte bastante pequeno, com vários problemas, inclusive de construções. Então, isso no século já, 1840, se eu não me engano, o presidente da província do Amazonas falou que o Forte São Joaquim era um forte extremamente fraco, mas reconhecia o seu poder, digamos assim, ideológico, porque a galera via o Forte de São Joaquim e falava, epa, os portugueses estão aqui, então a gente já sabe que esse território é português. Por que construir o Forte de São Joaquim é uma coisa que cai bastante no vestibular, e você precisa ter ideia disso. Holandeses mantinham uma rede de comércio no Rio Negro que, após seu declínio, transferiu para o Vale do Rio Branco. Então, a ideia era ligar, beleza, ao Caribe com o Rio Negro, assim fazer essa ligação de comércio. Relato do desertor holandês Nicolas Hortman noticiava a existência de uma ligação entre o rio Essequibo e o Rio Negro através do Rio Branco. Então, lembrando que o rio Essequibo ele passa pelo Rio Branco e depois vai para o Rio Negro. Dessa forma, os holandeses conseguiram fazer comércio e pegar a droga do sertão. O Nicolas Hortman foi preso por portugueses, e aí depois os relatos dele ficou sabendo, então necessitava urgentemente de ocupar esse território, porque várias nações, franceses, holandeses e espanhóis estavam vindo para cá. Espanhóis tentam povoações entre 71 e 73. Gente, eu queria que vocês ficassem atentos com isso que eu coloquei. A coroa portuguesa ordenou a construção do Forte São Joaquim pela Carta Régia no dia 14 de novembro de 1752. No entanto, a construção só foi feita em 1775. Ou seja, em 1752, quando a Carta Régia foi criada, ela foi criada com uma ideia de quê?
dentro de uma configuração, dentro de uma, digamos assim, uma conjuntura de holandeses invadindo esse território. No entanto, quando ela de fato é construída, ela começa a ser construída efetivamente, é por causa das povoações espanholas. Beleza? Então, tem essa visão e tem vestibular que cobra muito essas questões de decoreba. E é para vocês terem noção mesmo. Olha aqui a planta do Forte São Joaquim, que é aquela mesma que a gente viu. Do lado vinham os canhões, tinha a igreja e tudo mais. Onde que ele é construído? No entroncamento do rio Tacutu e o Rio Branco. Aqui, instalações entre o Rio Branco e Itacutu. Na Foz da Segunda, ou pela margem esquerda, seu ponto de, era para ser ponto, tá, gente? Desculpa. Ponto de junção com o rio Araraquara. Olha ali, bem no pontinho vocês estão vendo o Forte de São Joaquim. Então, dali, os caras tinham a visão do Rio Branco, do Rio Tacutu e do Rio Araraquara. Beleza? Olha ali no mapinha para vocês terem noção. O Rio Branco, o Rio Araraquara, que vem da Venezuela, e o Rio Tacutu, que também ele também vem da Guiana. O Rio Esequibo, já está quase na pontinha ali da Guiana. Principais governadores do forte, 1787, tem o capitão Felipe Stum, que é quem é o grande construtor, é ele que é o cabeça que vai inaugurar. Depois o Inácio Lopes, Ambrósio Ares, José Barro, Major Coelho e capitão Bento Brasil, Capitão Bento Brasil, inclusive temos uma avenida chamada Bento Brasil, que ele foi um dos capitães e governadores do Forte de São Joaquim, ou seja, governador dessa região. Frei José de Santos, primeiro capelão do Forte São Joaquim. Frei José de Santos era um capelão carmelita. Criação da paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Boa Vista, em 1892. Ou seja, mas aí a gente tem a paróquia. Antes ela era apenas uma capelinha. A gente vai falar disso. Construção da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo, que é a que a gente tem até hoje, e presença depois dos padres beneditinos. Eu vou trazer uma ênfase mais na igreja posteriormente na próxima aula. Os aldeamentos indígenas foram a primeira tentativa de colonização do Rio Branco. Aldeamento indígena, pessoal, não se esqueça disso. A gente tem dois aldeamentos diferentes. A gente vai falar disso daqui a pouco. O aldeamento tem um objetivo: povoar, obviamente, essa região e aumentar trocas comerciais da capitania de São João do Rio Negro, principalmente para pegar coisas como cacau, urucum, pescado, óleo de copaíba, tartaruga e manteiga de tartaruga. Então, a gente tem dois tipos de aldeamento diferentes. O mais antigo, que é a aldeia de repartição, e depois as aldeias de povoações, ou aldeias de diretório. A aldeia de diretório, ela é depois de Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, vocês lembram que eu falei para vocês? Esse período pombalino, na qual ele vai acabar com as missões religiosas no Brasil? Pois é. As aldeias de repartições, estabelecidas com a entrada de missionários carmelitas do Rio Negro. Os carmelitas subiram o Rio Negro e começaram a criar aldeias de repartição. Essas aldeias de repartição tinham a igreja no meio e ao redor essa aldeia indígena. Existente desde 1725, serviam apenas para marcar a posse portuguesa. Ela não tinha papel de produzir. Era vir para cá e catequizar indígena. No entanto, após a construção do forte, ou seja, após 1775, durante o período de Marquês de Pombal, é criadas as aldeias de departamento, ou as aldeias de povoações. Começam depois da construção do forte. Também era chamado de diretórios de índios, porque os índios eles pegavam os índios e tiravam eles das aldeias originárias e mandavam para esses locais estratégicos. Índios eram aldeados para facilitar o desenvolvimento agrícola da região, ou seja, ele era tirado das aldeias deles e levado para outra região. Modos de recrutamento. Se liga nesse aqui. Descimentos. Descimentos os caras irem lá na aldeia e convencer os indígenas a sair do território deles e ir para o território. Como é que convencer? Olha, lá vocês terão ajuda para construir, lá vocês terão ajuda para fazer comércio, vocês vão ganhar coisa. Não era nada disso, mas eles tentavam convencer. Uma outra coisa era chamada de resgate. Gente, resgate. Como é que é esse resgate? Porque os índios normalmente viviam fazendo guerras um com o outro. E aí eles prendiam esses indígenas. E aí é chamado índio de corda. Eles amarravam eles para comer esses indígenas depois.
Porque a gente tem que lembrar que os caribes da região eram antropofágicos, eles comiam os inimigos para absorver a energia deles. É um canibalismo ritualístico. E aí os portugueses faziam o quê? Compravam esses indígenas desses ganhadores, desses vitoriosos, chamado de índio de corda, porque os caras eram amarrados, e aí escravizavam eles. Era uma forma, né? É óbvio. No papel era isso. Se acontecesse isso de fato, a gente nunca vai conseguir saber. Obviamente, corrupção sempre existiu, ainda mais por causa dessas leis. Tudo que eu estou falando era leis existentes na coroa na época. E você tem também as guerras justas. Guerras justas tem uma aldeia que é muito violenta, ou a aldeia atacou os colonos, ou a aldeia não quer ser catequizada, a aldeia resiste à colonização, pode fazer guerra com eles e escravizar esses índios nervosos, selvagens, que aí se chama guerras justas. Mas, o que acontecia de prática? O índio, eles nem chegavam a tentar conversar, a tentar fazer esses descimentos mesmo. Ele chegava metendo um chute na voadeira e colocava no papel que era uma guerra justa. Beleza? Muitas aldeias foram invadidas antes da autorização da coroa para atacar como guerras justas. Trabalhos desempenhados pelos índios, literalmente tudo. Lembra que eu falei de mãos e pés? Pois é, os índios eram mãos e pés. Eles praticavam extrações de droga de sertão, eles eram remeiros, eles eram guias da floresta, eles eram agricultores, pescadores, carregadores, amas de leite, farinheiros, construtores e, mano, tudo que você pensar. O Forte São Joaquim, inclusive, foi construído por mãos indígenas. Locais de aldeamento e repartição. Vamos lá entender esses aldeamentos. Primeiro aconteceu os pequenos aldeamentos lá pelos carmelitos, depois mais aldeamentos de repartição, que era algo mais de povoamento, criar uma relação comercial e tudo mais. O Rio Arariquara, que é de Boa Vista, aldeamento de Nossa Senhora da Conceição, aldeamento de Santo Antônio e Almas. No Rio Tucutu, aldeamento de São Felipe, que fica muito próximo do Forte São Joaquim. Bem próximo mesmo. Pode ser aqui em cima, o aldeamento já está logo em cima, assim. E no Rio Branco a gente tem aldeamento de Santa Bárbara, aldeamento de Santa Isabel e aldeamento de Nossa Senhora do Carmo. Beleza? Em 1757, Marquês de Pombal extingue as aldeias de repartição e cria os diretórios. Também extingue a escravidão ilegal dos indígenas e os missionários perdem poder sobre as missões sob controle. Já estou encerrando aqui. Lembrando que eu falei que eu ia chegar até 1800. E eu tenho um tempo ainda? Tenho um tempo ainda. Vamos chegar em 1800 e terminar essa aula. Espero que esteja tudo bem. Lembrando que vocês podem fazer pergunta a qualquer momento. Não falei isso no começo, né? Mas vocês podem. Em 1790, acontece a Revolta da Praia de Sangue, que eu estava brincando com as meninas no começo dessa aula. Essa revolta da Praia de Sangue parece nome de banda de rock. Que foi uma grande revolta dos nativos. Por quê? Porque essa revolta eles estavam sendo extremamente escravizados, extremamente oprimidos nessa região, não deixando praticar a religião deles, não praticando praticar a cultura deles. Eles eram obrigados a ser retirados de aldeias nativas para ir para outras aldeias sem estrutura, e eles eram obrigados a construir essas estruturas, eles eram literalmente escravizados. O principal Makushi Taraujimari foi preso e conduzido ao forte. Era um indígena Makushi muito respeitado pela aldeia. E aí ele foi preso e levado ao forte. Lá ele matou alguns soldados na briga e fugiu. Os índios de São Martinho emboscaram e mataram mais soldados portugueses. E isso causou uma revolta, uma briga entre portugueses e indígenas Makushi. Lobo da Almada, governador então da capitania do Rio Negro, enviou reforços militares para o Forte São Joaquim, para proteger o Forte Joaquim e tentar acabar com essa revolta dos indígenas. Mais de 16 principais prisioneiros foram pessoas, digamos assim, da Makushi, foram presos e enviados a Barcelos, que era um povoamento já no final do século XVIII. Revoltados, centenas de indígenas enfrentaram os militares. Muitos foram mortos à margem do Rio Branco. E, devido a essa morte generalizada de indígenas e portugueses à margem do Rio Branco, tingindo o Rio Branco, na época se falava disso, de vermelho por causa do sangue. Por isso é chamado de Praia de Sangue. Esse aqui é um desenho que está no livro do... Agora eu não lembro o nome do autor. Dessa briga, dessa revolta do Rio, da Praia de Sangue. Ok? Deixa eu só ver aqui uma parada. Beleza, eu vou encerrar nesse slide bem aqui.
ok? Ingleses e holandeses em terras de Macuxilândia. Os ingleses e holandeses tiveram participação na história de Roraima desde o século XVI. Isso é só para dar uma ênfase um pouquinho maior. Disputaram regiões com as Guianas holandesas, hoje Suriname, e Guiana inglesa. Então, a gente tem que lembrar o norte do Brasil é colonizado por vários povos diferentes. Tem franceses, holandeses, ingleses, euro, espanhóis e portugueses. É óbvio que aqui vai dar muita briga. Essas regiões ficam próximas do Rio Negro e Rio Branco, que faziam ligação com o território luso brasileiro. Então, os ingleses queriam controlar esse território, porque era uma forma de escoar a produção, os holandeses também queriam, e obviamente os espanhóis também queriam. As ambições espanholas, inglesas e holandesas fizeram a coroa portuguesa estruturar uma fortificação militar no atual território de Roraima, onde hoje chama Forte São Joaquim do Rio Branco, com contratação do Filipe Stone, que foi o primeiro governador do Forte em 1785, sendo construído no local estratégico das confluências do Rio Branco, Tacutu e na foz do Rio Tacutu. Beleza? Boa parte se torna município. Boa Vista, então, vai começar a ser criada durante esse período. Ela começa com um pequeno povoado, que é aquele aldeamento de Nossa Senhora do Carmo, mas depois ela vai se chamar, devido à fazenda de São Marcos, que fica muito próximo da cidade, ela vai se chamar Boa Vista. Por quê? Porque dizem, né, que quando foram construir a capela de Nossa Senhora do Carmo, o então dono da fazenda subiu, olhou o Rio Branco e falou: nossa, aqui é uma boa vista do Rio Branco, aqui a gente tem uma boa vista do Rio Branco, por isso o nome. O que trouxe muita gente para cá depois, já no século XIX? Principalmente seca do Nordeste e imigrações. A gente tem que lembrar que o século XIX é a primeira grande boom de borracha, então trouxe muitas pessoas para cá também nesse período, e obviamente a pecuária. E aí a gente tem os naturistas, ou os primeiros que vieram para cá para tentar entender a natureza dessa região. Rondon e Carlos Chagas vieram então para Roraima para tentar entender, para tentar estudar o então território de Roraima. E aí, pessoal, aqui eu vou encerrar a aula gravada. Você que está vendo online, eu já vou conversar com vocês daqui a pouco, ok? E aqui eu encerro. Então a gente chegou à história de Roraima até o comecinho mesmo do século XIX. Então, muita coisa que a gente viu, eu sei que é muita coisa, mas você vai gostar bastante do que a gente vai ver daqui para frente, porque a gente vai estar falando de coisas, não de coisas mais próximas, mas principalmente da nossa cidade,